Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre de 2021. A lição de hoje é a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. Fique conosco até o finalzinho da lição. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse importante assunto. Olá pessoal, eu sou o pastor Josélio Alves, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. O assunto da lição de hoje é o Ministério de Mestre ou Doutor. Estamos estudando a lição de número 10. Antes de nós darmos continuidade a essa lição, eu convido você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever no canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Com certeza você será edificado e esse conteúdo será de grande importância para o teu desenvolvimento espiritual. Então inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube assim que nós postarmos um novo conteúdo. E se você não assistiu ainda às lições anteriores, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e no card aqui acima para que você possa ter acesso às demais lições. É importante você acessar para que você tenha uma melhor compreensão do tema geral desta lição. Dito isso, vamos agora para o conteúdo da lição. Indo aqui para o conteúdo da lição, a lição de hoje é a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. O textuário da lição diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, versículos 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Vamos agora para a leitura bíblica em classe que está registrada em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 1, Romanos 12, versículos 6 e 7, Tiago 3, 1. Diz assim o texto: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Nígero, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O objetivo geral da lição é retratar o ministério de mestre. A lição de hoje é dividida em 3 pontos importantes. Primeiro ponto: Jesus, o mestre por excelência. Segundo ponto: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Terceiro e último ponto: a importância do ministério de mestre. Indo aqui para a nossa introdução, o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, versículo 7, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 1 Timóteo 4, 13, que diz: persiste em ler, exorta, ensina até que eu vá. Meus queridos irmãos, para introduzir a lição de hoje, é interessante destacar que os dons ministeriais concedidos por Deus para a edificação da igreja, entre todos esses dons está também o dom de doutor ou dom de mestre. Esse dom ministerial de doutor ou de mestre não é um dom muito comum ou muito reconhecido entre as igrejas cristãs. Quem sabe aí por falta de
entendimento acerca do seu valor ou até por preconceito contra esse termo, mestre, doutor, né? Uma palavra muito forte, mestre. As pessoas não têm qualquer receio de tratar um obreiro como pastor, como evangelista, ou até mesmo como apóstolo, né? Que a moda hoje é ser apóstolo, né? Mas não é muito comum a gente ouvir um obreiro que tem o dom de mestre ou de doutor ser reconhecido, ser chamado como tal, ser dotado de capacidade para exercer o ministério, o dom ministerial de mestre, é importante tanto quanto os demais dons. Mas muita gente às vezes não reconhece isso. Essa visão, meu querido, se dá até pelo ar de superioridade que alguns demonstram no exercício desse ministério, desse dom. Em muitos outros casos, os mestres ou doutores não têm a devida humildade para exercitar o dom que Deus lhe concede. Existe aí um erro, uma presunção muito grande, acha que são superiores aos outros. Alguns até se portam com soberba, né? Pelo fato de serem intelectualmente mais preparados do que outros. Até os que cobram cachê para ensinar, cachê alto, viu, irmão? Tomando aí o exemplo de tantos pregadores, né, e cantores que não servem a Deus voluntariamente, ainda diz que estão fazendo a obra, mas servem com mercantilismo, estão mercantilizando os dons, os talentos que são concedidos por Deus, meu querido irmão. É claro que nós não vamos generalizar, existem os mestres e doutores que são dotados de conhecimento intelectual, teológico, secular, e são sinceros, se colocam à disposição de Deus e do serviço da igreja, voluntariamente para fazer a obra do Senhor com amor. Porque o pastor, meu querido, nem sempre ele tem tempo suficiente para se dedicar de forma profunda ao conhecimento da palavra de Deus. Como nós vimos na lição anterior, a respeito da multiplicidade da missão pastoral. Se você puder acessar a lição anterior, você acessa. Vou deixar aqui o link na descrição para que você tenha acesso a esse conteúdo. É muito importante você acessar para que você possa ter uma melhor compreensão do tema geral desta lição, meu querido irmão. Vou deixar aqui na descrição e aqui também no card, viu? É importante você acessar. Então, o que nós podemos entender, baseado em tudo isso, é que o pastor, ele, devido à sua multiplicidade da sua missão, ele não tem um tempo suficiente, é reduzido para se dedicar com conhecimento profundo da palavra de Deus, para poder suprir essa necessidade da igreja. Quando o pastor também é mestre, ele pode suprir a necessidade da igreja, ensinando a palavra de Deus com profundidade, Mas nós sabemos que nem todo pastor é mestre, Da mesma maneira, nem todo mestre que tem esse dom é pastor. Ele foi chamado para ser mestre, se dedicar somente no ensino profundo das Escrituras. Então, muito tempo para se dedicar a isso. Enquanto que o pastor, ele precisa cuidar das ovelhas, ele precisa arrebanhar, ele precisa visitar, ele precisa orar, ele precisa discipular, ele precisa administrar os recursos financeiros, material da igreja, ele precisa cuidar da família, da esposa, dos filhos. Então, meu querido irmão, é muita coisa para o pastor. Então, nem sempre ele pode ensinar como os mestres. Por isso que ele tem que recorrer muitas vezes aos mestres, convidar aqueles que são de um conhecimento mais profundo a respeito de determinados assuntos. No entanto, tem muitos mestres que não são humildes, não têm humildade, não têm sabedoria, às vezes até se acham superiores ao pastor ou até ao dirigente da igreja. Temos que ter cuidado com isso, porque quem mais é dado, mais é cobrado. O mestre, principalmente. Se nós observarmos o que diz aqui a lição, na nossa leitura bíblica em classe, temos aqui, Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vamos dando continuidade agora, adentrando na lição, nos seus pontos e nos seus parágrafos. Vamos aqui para o primeiro ponto. Já diz aqui o título do primeiro ponto: Jesus, o mestre por excelência, doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Veja aqui Mateus 4:23, que diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. No ministério terreno, seu sermão, ensino e discurso era inflamado pelo amor às pessoas, diferente dos escribas. Ele ensinava como quem tinha autoridade. Veja aqui Mateus 7, 28 e 29. Vejamos aqui como diz o texto. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso,
A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Indo aqui para o segundo parágrafo, meus amados irmãos, o mestre divino, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Observe que ele diz aqui em João 3, 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Esse mesmo mestre fariseu, que era príncipe dos judeus, ele afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre, meus queridos irmãos, cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Observe que o próprio Nicodemos reconhece que ele é mestre, Jesus sendo mestre, mas os mestres de Israel chamavam ele de mestre. Olha só o diferencial de Jesus. Terceiro parágrafo, o mestre da humanidade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Observe aqui em João 13, 4 e 5, quando diz: levantou-se Jesus da ceia, tirou as suas vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Que exemplo maravilhoso, né, irmão? Isso se deu, meus amados, porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Observe aqui João 6,63, como diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disser são espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizei bem porque eu sou. Ora, eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, e vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso aqui é sinônimo de humildade, viu? Não é para que a gente lave os pés literalmente uns dos outros, não. Trata-se da humildade, da ausência da soberba, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Podemos aprender aqui dentro desse primeiro ponto, Jesus, o mestre por excelência. Primeiramente, é interessante destacar o significado da palavra mestre, né? O mestre por excelência. A palavra mestre, que é descrita nas Escrituras Sagradas, ela designa uma pessoa que é superior a outra pessoa em autoridade, em conhecimento ou em poder. No hebraico, a palavra Adon, que quer dizer soberano ou senhor. A palavra Rabi designa um professor comum. Com relação a Jesus, foi usada a palavra Rabi, pode conferir em João 4,31, que indica que ele era um mestre superior, supremo. As pessoas chamavam meu mestre, meu senhor, quem tinha esse título de Rabi. Mas Jesus, ele recebeu esse tratamento de diversas vezes. Se você observar em João 2, 38, 49, João 3, 2 e 26, Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento, como nós vemos aqui na lição. Quando Jesus ressuscitou, Maria usou a palavra Rabone. Você pode conferir aí em João, na tua Bíblia, em capítulo 20, versículo 16, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, Maria, e ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, o que quer dizer mestre. Então, o mestre dos mestres, ele fazia a diferença entre seus ensinos perante as multidões. O povo estava, meu irmão, cansado das mensagens dos escribas e fariseus que proferiam discursos eloquentes, mas eram discursos legalistas, vazios de autoridade e de poder. Não foi por acaso que as multidões
que seguiam Jesus aumentava cada dia mais. Quando Jesus passava, uma grande multidão lhe seguia. Porque a diferença dos ensinamentos de Jesus e dos fariseus era que Jesus falava como quem tem autoridade, está na lição, Mateus 7, 28 e 29. Ele era incomparavelmente, né, irmão? Não havia ninguém semelhante a ele. Ninguém podia se comparar com aquele discurso cheio de graça e de autoridade que tinha Jesus. O mestre dos mestres, ele nos deixou um grande exemplo da sua pedagogia, da sua metodologia de ensino. Primeiramente porque ele conhecia a fundo a matéria que ele ensinava, Lucas 24, 27. Segundo, ele conhecia seus alunos profundamente, Mateus 13, Lucas 15, 8 a 10, João 21. Terceiro, ele reconhecia o que havia de bom dentro dele, dentro dos seus alunos, Lucas 5, 17 a 26, João 14, 6. O próprio apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele aprendeu com o mestre. Ele chegou a dizer em 1 Coríntios 2 e 4, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma das maiores causas do descrédito do evangelho pregado por muitas igrejas e muitos pregadores é a falta de autoridade na vida deles. Jesus demonstrou com a sua palavra e com os seus feitos que ele era, na verdade, o mestre divino. Ele pregava o evangelho vivo, que não consistia apenas em belos sermões, mas em vida transformada. Glória a Deus. A maior pregação e o maior ensino é o testemunho de vida. É um bom caráter cristão. É o exemplo de viver em novidade de vida. Porque a vida fala muito mais alto do que uma pregação. Glória a Jesus. Vamos agora adentrando no segundo ponto da lição. Chegando aqui, meus queridos irmãos, no segundo ponto da lição, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Temos aqui alguns parágrafos. Primeiro, uma ordem de Jesus. Jesus ordenou. Segundo parágrafo, a doutrina dos apóstolos. A gente vê isso, que eles realmente cumpriram, porque os apóstolos doutrinavam, ensinavam a igreja. E aqui nós vemos no terceiro parágrafo, ensinamento persistente, necessidade do ensino contínuo. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender ao céu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Vejamos aqui em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja que em relação a ensinar, além de Jesus Cristo ser o mestre por excelência, o mestre dos mestres, nos dá o exemplo, ele ainda deu a ordem que nós ensinasse tudo aquilo que ele ordenou. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, quando ele trouxe aquele primeiro discurso, lá em Atos dos Apóstolos, versículo de número 14 ao versículo 40, e ali quase 3.000 almas converteram e foram batizados, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, doutou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor, e é um versículo bem conhecido desde o início da lição que a gente vê esse versículo de Efésios 4 e 11. Diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então veja que ele foi que deu. Ele deu o dom. Então não é para qualquer um, é para aquele que é dotado por Deus desse dom glorioso. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Como é que o mestre vai ensinar se ele primeiramente não aprender? Precisa do dom de Deus, mas também precisa do conhecimento teológico, de buscar esse conhecimento da parte de Deus. Vejamos aqui, meus queridos, no segundo parágrafo, que ele fala sobre a doutrina
doutrina dos apóstolos. Veja aí o texto de Atos 2:42 que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Mas o que é essa doutrina dos apóstolos? Informa-se que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Mas o que é a doutrina dos apóstolos aqui referida nesse texto? Trata-se do conjunto de ensino de Cristo, não é qualquer ensino, não. É o conjunto de ensino de Cristo ministrado por líderes de forma constante e eficaz para o crescimento intelectual dos novos convertidos. Então, isso aqui que era a doutrina dos apóstolos. Não era uma invenção deles, não. Era aquilo que eles aprendiam de Jesus e eles ensinavam aos novos crentes, aos novos convertidos. Terceiro, ensinamento persistente. Olha só que os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico e eles foram ensinando constantemente essa palavra. A gente vê aqui em Atos 5, 40 e 41. E concordando com eles e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixasse ir. Eles até sofriam açoite porque ensinavam e falavam da palavra de Deus. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer ofensa por amor a Cristo. Olha aí, irmãos, então eles sofriam, ensinavam, persistiam, embora que eles pagassem até com a própria vida, mas eles não deixavam de anunciar esse evangelho porque foi a ordem que Jesus mandou. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui dentro desse segundo ponto, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Nós observamos aqui o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: as palavras dos sábios são como arguilhões e como prego bem fixado pelos mestres da congregação que os foram dados pelo único pastor. Observe que as palavras dos mestres não é qualquer palavra, não. Veja que os mestres precisam ser considerados como sábios. Tem uma palavra proveitosa, temperada com sal. Não é qualquer pessoa que pode ser considerado como mestre. É somente aquele ao qual Deus dá o dom, porque o mestre é realmente diferente. Se nós observarmos o que Paulo, meu irmão, recomenda a Timóteo na sua segunda carta, veja que ele diz no capítulo 2, versículo número 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui a gente vê alguns requisitos que é exigido, segundo o que Paulo ensinou a Timóteo. Primeiro, ele precisa apresentar-se a Deus aprovado. Primeiramente, ele tem que ser aprovado por Deus. Veja que o texto vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Porque quem é realmente aprovado por Deus, meu irmão, não se envergonha, não. Porque um bom mestre, meu querido irmão, ele deve primeiramente ser aprovado por Deus e não apenas nas faculdades de teologia ou seculares da vida. Precisa ter teologia e conhecimento secular, sim, mas, em cima de tudo, ser aprovado por Deus. Segundo, ele não tem de que se envergonhar. Veja que a parte B do versículo vai dizer que não tem de que se envergonhar. Quem é mestre precisa ser exemplo dos fiéis. Está escrito lá em 1 Timóteo 4:12. Terceiro, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que manejar bem. 2 Timóteo 2:15, a parte C do versículo vai dizer que esse requisito é exigido e é muito importante. Ele precisa manejar bem a palavra da verdade, meu querido irmão. Já imaginou um mestre que não tem o conhecimento profundo das Escrituras Sagradas? Como é que ele vai preparar um sermão? Como que ele vai preparar um estudo profundo se ele não tiver o conhecimento da palavra de Deus? Tem que manejar bem a palavra da verdade, a preparar estudos, mensagens, reflexões bíblicas. Meu irmão, precisa ser apto. É como diz a palavra, tem que ser apto para ensinar. Está lá em 1 Timóteo 3:2, 2 Timóteo 2:24. E para isso é necessário, meu irmão, que ele tenha alguns certos cuidados. Precisa ser leitor, persistente
consistente, estudioso da Bíblia, se dedicar ao ensino, à leitura de bons livros, procurar conhecer versões variadas da Bíblia, várias versões, principalmente as Bíblias de estudo bíblico, examinando o seu conteúdo para evitar inserções heréticas, porque para ser um bom mestre precisa disso. Utilizar bom dicionário, concordância bíblica, enciclopédia bíblica, ser um bom leitor de jornal, de revista, etc. A Bíblia que diz, meu querido, examinai tudo, retenho bem, está lá em 1 Tessalonicenses 5:21, o mestre deve ter conhecimento acima da média de seus alunos. Então não é qualquer pessoa que pode ser chamado de mestre. Indo aqui para o terceiro e último ponto da lição, a importância do dom ministerial de mestre. Veja aqui, esse dom ministerial de mestre, ele é importantíssimo na igreja. É uma necessidade urgente da igreja nessa última hora. Segundo parágrafo, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Aqui no terceiro e último, a gente vê os requisitos que nós falamos agora. Há uma necessidade urgente, principalmente porque nos últimos dias, meus amados irmãos, há muitas heresias. Além de tudo isso, ainda tem aqueles que combatem, que diz que se a pessoa for se dedicar à teologia, ele vai esfriar. E acabar, meus amados irmãos, com essa ideia de que ele vai esfriar na fé. Veja aqui na conclusão que diz, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos. Porque no Novo Testamento, irmão, não havia obreiro mais bem preparado do que ele, não. Esse, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Veja 1 Pedro 3,15, quando diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus queridos irmãos, chegamos aqui no finalzinho de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha sido edificado com esse importante tema dessa lição de hoje, lição muito abençoada. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui também a sua sugestão de vídeo. Se você não é inscrito ainda, eu te convido a se inscrever no canal. Com certeza você será edificado. Toda semana nós temos lições abençoadas como essa, tá certo? Não esqueça de deixar também o seu joinha, ative o sininho das notificações e se você quiser compartilhar, compartilhe. Você vai estar abençoando outras vidas e sendo abençoado e contribuindo com o desenvolvimento do canal. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.